Seja muito bem-vindo ao canal e feliz 2022! O ano acabou de começar e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as medidas ideais para uma lavanderia e se é melhor que ela fique perto da casa, com acesso pela cozinha ou distante da casa. Bora pro vídeo? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora e ativa o sininho de notificações para receber sempre em primeira mão todo o conteúdo novo que eu posto por aqui. Então vamos lá, lavanderia. Alguns conhecem como lavanderia, outros como área de serviço, mas basicamente é o mesmo ambiente. Que tamanho precisa ter uma lavanderia? Para definir o tamanho ideal de uma lavanderia em projeto, a gente precisa saber quais são os equipamentos e quais são os mobiliários que vão fazer parte desse ambiente. Vamos supor que dentro dessa lavanderia a gente vai ter uma máquina grande, uma máquina faz tudo, mais uma máquina pequena, que é aquelas máquinas tanquinho, mais um tanque e um armário. Se a gente for colocar tudo isso numa disposição linear, todos esses equipamentos na mesma parede, a largura teria que ser de no mínimo 1,60 e, se possível, fazer no mínimo 1,70. Por que disso? Porque você vai ter todos os equipamentos em uma parede, provavelmente a maior profundidade vai ser da máquina faz tudo, e aí você precisa ter tanto um espaço de circulação na frente desses equipamentos para que a pessoa possa transitar, e também você precisa ter a abertura da porta. Se você for fazer uma porta de correr, ou se você for deixar o vão aberto sem porta, tudo bem, não teria esse problema. Mas se você for utilizar uma porta de giro, o tamanho dessa porta tem que ser de 80 centímetros. Se você fizer uma porta menor do que isso, dependendo da cidade, isso não é aprovado. E também, dependendo do tamanho da máquina de lavar roupa que você tiver, pode ser que essa máquina nem passe pela porta. Então, uma porta de 80 centímetros, quando ela for abrir, ela vai precisar de um espaço na perpendicular de também 80 centímetros. Por isso, 1,60, o ideal é que 1,70 de largura mínima seria suficiente para você fazer essa abertura da porta. Consequentemente, você teria 80 centímetros de circulação também, que já é um espaço relativamente confortável, e você tem espaço para colocar essa máquina de lavar. Em relação ao comprimento da lavanderia, aí vai depender muito da quantidade de equipamentos imobiliários que você vai ter. Uma casa pequena que vai ter uma máquina de lavar roupa, uma máquina tanquinho, um tanque, mais um armáriozinho pequeno, dá para considerar aí de 2,5 metros, 2,80 metros, nessa faixa aí de medida. Agora, se você precisa de uma lavanderia que tenha mais equipamentos ou que vai ter mais armários, vai servir como depósito também, aí você precisa ir acrescentando medidas de acordo com o tamanho desses mobiliários que você vai acrescentando. Se você for utilizar uma configuração diferente de lavanderia, como por exemplo, tem lá em uma parede uma parte dos equipamentos e na parede oposta você tem a outra parte dos equipamentos, aí a gente precisa considerar a profundidade dos equipamentos desses dois lados. Na pior das hipóteses, vamos dizer que são duas máquinas de lavar roupa faz tudo. Vamos considerar aí uma média de 80 centímetros de profundidade para ter um pouco de folga. Você precisa de 80 de um lado mais 80 do outro, daria 1,60. O espaço mínimo de circulação ali no meio para ser confortável precisaria ser de 80 centímetros também. Então a gente chega numa largura de 2,40 metros. E mais uma vez, o comprimento dessa lavanderia ele vai depender da quantidade de equipamentos imobiliários que você precisa pôr. Outra dúvida comum a respeito da lavanderia é se ela precisa ter janela, precisa ter ventilação e iluminação natural. Precisa, por lei é definido que o ambiente da área de serviço precisa sim ter iluminação e ventilação natural. Pode ser que na sua cidade seja uma exceção, porque cada município tem autonomia para definir alguns dos parâmetros da construção civil, mas de maneira geral é obrigatório sim ter ventilação e iluminação natural na lavanderia. Aqui na minha cidade é definido por lei que a área de iluminação e ventilação deve corresponder a no mínimo 1/8 da área do piso. Então, por exemplo, se a lavanderia tem 8 metros quadrados, você precisa ter no mínimo 1 metro quadrado de janela. Agora, uma pergunta que eu acabo recebendo com frequência dos clientes é se o ideal é que a lavanderia fique ali junto da casa, com acesso geralmente pela cozinha, ou se o ideal é colocar ela deslocada do outro lado da garagem, se for possível, ou lá na edícula, nos fundos do terreno. O que fica melhor? Eu sempre respondo o seguinte: depende muito de alguns fatores, como por exemplo a rotina da família e quem é a pessoa
que vai fazer a limpeza da casa, que vai lavar as roupas, etc. A vantagem de se ter uma lavanderia mais longe em relação aos ambientes de maior convivência ali da casa é o barulho. A lavanderia longe, você pode deixar lá a roupa batendo na máquina, que não vai atrapalhar lá dentro de casa. A vantagem de ter a lavanderia ali junto da cozinha, principalmente, é a facilidade de acesso. Pode estar chovendo, pode estar frio, ou seja lá o que for, você tem um acesso ali fácil e confortável. Então depende muito de quais são as preferências dessa família. Se essa família geralmente está em casa no momento em que as roupas estão sendo lavadas e não é alguém da família mesmo que vai lá lavar, se tem uma doméstica contratada, aí seria melhor que fosse deslocada lá da casa. Agora, se mora só o casal dentro da casa e essas roupas são lavadas à noite pelo próprio casal, aí provavelmente é mais vantajoso que essa lavanderia esteja ali de fácil acesso, porque aí o serviço pode ser feito ali enquanto está em contato com o restante da casa. Então, para cada cliente, para cada família, a gente analisa esses fatores específicos, a rotina dessa família, para a gente analisar qual é a posição que fica melhor essa lavanderia. Se você ainda tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui embaixo, que sempre vai ser um prazer responder. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, e também me segue lá no Instagram, que eu posto conteúdo diariamente, @paulobaltokoski. Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.